Olá, eu sou o Fábio, professor, consultor e autor sobre transformação digital. Você deve ter observado que cada vez mais é difícil para uma empresa diferenciar os seus produtos a partir apenas de funcionalidades e atributos. Por isso fica cada vez mais importante diferenciar a partir de experiências. Vamos dar uma olhada hoje aqui em 5 níveis de experiências que são capazes, de cada vez mais elevar o quanto a empresa consegue se diferenciar dos concorrentes. Bora lá? Bom, então vamos lá. Vamos olhar numa pirâmide aqui. Em cada nível, ele de certa forma requer que o nível anterior ele esteja preenchido para você conseguir levar a experiência do seu cliente, para um nível mais alto. O primeiro nível aqui que a gente tem é o funcional. Isso quer dizer, é possível que o consumidor ele saia de um estado A para um estado B, em que ele realizou uma ação. É possível ele fazer isso, não importa quantos percalços e fricção ele vai encontrar no caminho. Ou seja, está funcionando, aquele produto, aquele serviço está funcionando. Dá uma olhada aqui num exemplo, de uma experiência que é apenas funcional. Recentemente eu tive que levar meu carro, um novo carro, para fazer vistoria no Detran. No Detran de Minas Gerais. Nesse caminho, obviamente, eu encontrei uma interface digital muito confusa, apesar de funcional, um excesso de burocracia em todo o processo, um atendimento para lá de rude. Ali é uma foto, por exemplo, da fila de carros esperando para ser vistoriados no Detran, que passava de mais de 2 quarteirões. Isso claramente faz com que essa seja uma experiência ruim, uma experiência negativa, para a pessoa que está querendo contar com aquele serviço, mas ela é funcional. Não dá para dizer que você não sai de um estado A em que seu carro não está vistoriado para um estado B em que seu carro se encontra vistoriado. Então, uma experiência apenas funcional. No nível seguinte aqui da pirâmide, nós temos uma experiência que é intuitiva, ou seja, o consumidor ele consegue sair do estado A para o estado B, de uma forma que ele não precisa de muita ajuda, que ele não precisa ler o manual, que ele consegue de forma intuitiva navegar por aquela experiência. Um exemplo disso é a Chipotle. A Chipotle é uma empresa, de certa forma, de fast food, mas eles vendem comida, arroz, feijão, carne, que busca competir com redes como McDonald's, Burger King, Subway, e tem um esquema ali muito parecido com Spoleto e Subway, que você seleciona quais são os ingredientes que você vai colocar ali no seu prato, ou no burrito, ou em algum outro tipo de possibilidade que eles oferecem. Eles têm um fluxo muito bem desenhado, igual eu falei, muito parecido com o Spoleto, por exemplo, mas a diferença ali é que em cada estação, ao invés de, por exemplo, no Subway, que uma pessoa te acompanha durante todo o processo, isso torna a fila mais lenta, eles têm uma pessoa em cada estação ali, então tem um atendimento eficiente e tem uma boa sinalização. Você consegue, a partir ali das placas, da iluminação dessas placas, se localizar e conseguir fazer, o seu prato de uma forma mais intuitiva. Então, essa é uma experiência intuitiva. O próximo nível de experiência é uma experiência que seja prazerosa, ou seja, você consiga ter prazer, que aquela experiência seja agradável enquanto você consome aquele produto e tem, contato com aquela empresa. A Nespresso é um ótimo exemplo de uma experiência prazerosa. Tem a empresa toda tem uma grande consistência nos pontos de contato, ou seja, se você for na loja, no aplicativo ou no site, você vai encontrar uma Nespresso que tem, os mesmos elementos de associação de marcas sendo construídos ali. Você tem um atendimento na loja física que é especialista, ou seja, uma pessoa que realmente entende de café, que entende dos produtos que ela está vendendo, vai te atender. E o próprio design e os produtos da empresa, que ela vende são diferenciados. Ou seja, além de um ambiente na loja física, por exemplo, de sofisticação, em que você tem a possibilidade de provar um café, isso tudo torna a experiência, do consumidor com a Nespresso bastante prazerosa. O próximo nível é uma experiência que seja memorável. Ou seja, depois de você passar por ela, obviamente positivamente memorável, depois de você passar por ela, você vai se lembrar por muito tempo, talvez a vida toda, daquela experiência que você teve. Um exemplo disso é como o Walt Disney World Resort ele oferece em termos de experiência para os seus clientes. Desde o My Disney Experience App, que é a possibilidade, que é um aplicativo que te dá a possibilidade de planejar todas as atrações que você vai ver no dia, de reservar restaurantes
comprar itens que vão ser entregues, se você estiver dentro do complexo, vão ser entregues diretamente no seu hotel. O My Disney Experience App, ele começa a formar o que vai ser essa experiência memorável à medida que ele permite você planejar. Todas as atrações, todos os elementos que estão ali no parque, né? Desde o atendimento até a própria física do lugar, eles vão gerar encantamento, e é uma experiência que vem de muita memorabilia, que são souvenirs que você vai levar para casa, né, que vão te lembrar daquela experiência. Então, a Disney de fato proporciona nos seus parques uma experiência memorável. O nível seguinte é uma experiência, né, o nível máximo aqui é uma experiência que seja transformacional, ou seja, à medida que você consome aquele produto, você se transforma, você sai de um estado A como pessoa e chega num estado B transformada, né, para melhor. Então essa é uma experiência transformacional, desculpa. Nessa experiência transformacional, eu trouxe como exemplo aqui o Headspace, que é um aplicativo para meditação. Tem a série no Netflix hoje, né, feita o conteúdo por essa empresa, né, pela Headspace, que acabou fazendo com que ele fosse mais conhecido. Mas eles são naturalmente uma empresa que é um aplicativo, é um serviço digital. Ela tem um propósito de levar as pessoas a meditar mais e com isso melhorar a saúde mental dessas pessoas, o que hoje é muito importante, né? A gente talvez esteja vivendo a era da ansiedade. Ele tem base científica naquilo que ele vai falar e vai propor para as pessoas, e ele usa gamification para elementos de jogos como níveis, badges, para fazer com que as pessoas estejam cada vez mais engajadas dentro daquela atividade. Então o Headspace ele busca transformar as pessoas. Bom, além desses níveis, você consegue transformar a experiência em algo mais interessante se você conseguir deixar ela personalizada. Ou seja, uma experiência memorável que é personalizada, ela é mais forte só do que uma experiência que é memorável. Obviamente, você consegue fazer todos esses aspectos, trabalhar todos esses aspectos de uma forma offline, né? Você consegue ter uma experiência que consiga essas coisas offline. Mas vai ser a tecnologia que vai permitir com que você faça experiências muito positivas nos seus consumidores de forma personalizada e escalável, né? A tecnologia que vai permitir você escalar. Um exemplo disso é a Starbucks, que oferece uma experiência bastante prazerosa para os seus clientes, muitas vezes memoráveis, principalmente se você estiver visitando ela pela primeira vez ou num lugar diferente, ou uma Starbucks que tem uma loja mais robusta do que as outras. Tem um ambiente bastante aconchegante, mas o aspecto personalizado fica por conta do aplicativo. Ele consegue dar recomendações baseadas em inteligência artificial que vão olhar o seu histórico de compras, vão olhar o clima daquele lugar, vão olhar a localização da loja que você está perto, e com aquilo ele vai fazer recomendações no aplicativo que são certeiras para o seu gosto. Então são bastante personalizados, e além disso vai te dar indicativos de quando você pode utilizar o sistema de recompensas da Starbucks. Bom, então é isso. Os 5 níveis de experiência do cliente. Obviamente que se você é uma padaria, por exemplo, você não vai querer ser uma experiência transformacional toda vez que a pessoa for comprar um pão. Seria uma experiência, de certa forma, exaustiva, porque para ser transformacional, de certa forma, você exige um engajamento cognitivo do cliente. Mas nada impede de você ter, por exemplo, um evento no final de semana ou um dia de noite que você ensine as pessoas, por exemplo, a cozinharem um pão artesanal na casa delas com uma farinha exclusiva que a padaria venda. Nada disso impede que você crie momentos de experiência que sejam memoráveis ou sejam, inclusive, transformacionais. Então é isso. Se você gostou do vídeo, inscreve aí no canal. Muito obrigado.